Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 2. Eu queria ler o versículo 10. Juízes, capítulo 2 e versículo 10. Deus falou comigo essa semana sobre esse texto. E ele é muito rico. Nós vamos ler, depois você pode deixar aberto sua Bíblia nesse livro, no capítulo 2, a gente lerá outros versículos. Mas o 10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eu vou ler novamente. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Morreu uma geração, e a próxima geração não conheceu ao Senhor, e nem sabia dos milagres, das obras que o Senhor havia feito no seu povo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. E assim, ó Pai, como nós já pudemos cantar louvores ao Senhor, pudemos levantar as nossas mãos, levantar as nossas vozes em louvor ao Senhor, pudemos fazer o nosso louvor financeiro. Agora, Pai, queremos pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Ah, Deus, tu conhece, Senhor, cada vida, as necessidades, as lutas, como cada um, ó Pai, chegou até a tua casa. Muitos aqui, ó Pai, vieram com lutas, dificuldades, problemas em casa, no trabalho. Ó Deus, muitos não queriam nem estar aqui por conta do cansaço, do desânimo, mas o Senhor trouxe cada um de nós, e eu creio que o Senhor tem uma palavra especial para cada vida, e no nome de Jesus, eu te clamo, eu te peço, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Eu quero ser o instrumento do Senhor, para a nossa edificação, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem eu coloquei: uma geração que não conhecia a Deus. Eu queria ler agora no mesmo capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos ler o versículo 6, na verdade. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. E faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultado no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, e dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. E por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Eu queria compartilhar com vocês alguns pontos. Em primeiro lugar,
né? Essa situação que aconteceu, imagina que o povo era escravo lá no Egito, foram libertos do Egito, Moisés foi o grande libertador, o grande instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o mar, eles andaram pelo deserto, e aí chegaram na Terra Prometida. Moisés não pôde entrar, por conta de ter havido desobedecido a Deus, ele não entrou na Terra Prometida, e quem entrou foi Josué, que era... consequentemente ele era um dos, vamos dizer assim, um ajudante, né? Um auxiliar de Moisés. E esse Josué, ele entra na Terra Prometida, ele é usado grandemente nas mãos de Deus, eles conquistam a Terra Prometida, vem Jericó, vai ao chão, depois vem Ai, e todas as outras cidades da região, e agora Josué morre. O povo servia a Deus, o povo buscava a Deus, e Josué morre, os anciãos, né, as pessoas mais velhas, continuam servindo a Deus, e aí morre toda aquela geração, e a próxima geração já não conhecia esse Deus. E eu estava lendo esse texto e pensando de que isso pode acontecer com a gente. Nós vivemos dias difíceis. As nossas crianças, né, estão sendo... Tem um amigo meu que ele fala assim, está avacalhada a coisa, né? Mas está avacalhado mesmo, né? As nossas crianças estão sendo avacalhadas com toda essa liberdade, com tudo que está se pregando. E eu fico pensando, eu fico imaginando a geração dos meus netos. Como será essa geração? Aonde estão empurrando para Deus para fora das vidas. Quando aconteceu aquela situação das torres gêmeas lá nos Estados Unidos, aquele atentado, né, e tudo, e eu tenho cunhados que moram nos Estados Unidos, e eles me mandaram um vídeo, porque a filha do Billy Graham, um evangelista, um homem de Deus, inclusive ontem ele completou 99 anos, o Billy Graham, e a filha do Billy Graham, Anne Graham, ela foi falar em rede nacional, e perguntado para ela como é que Deus estava se sentindo diante daquela ocorrência onde centenas de pessoas morreram, com aquela tragédia, os 2 aviões, né, entraram ali na torre, e a torre veio para baixo. E ela pôde falar, olha, na verdade, Deus está muito triste com tudo o que aconteceu. E aí o repórter, né, bem ousado, falou, então por que ele não impediu? Por que ele não é Deus, ele não é poderoso, vocês não falam desse Deus poderoso? Então ela pôde falar, sabe o que acontece? Nós empurramos Deus para fora da nossa vida. E ela começou a citar cada senador, cada político que votou, olha, lembra, fulano de tal, no ano tal, ele assinou uma lei ordenando que as Bíblias não fossem mais lidas nas escolas do nosso país. Empurrado Deus para fora. O outro senador proibiu as reuniões nas escolas que falasse da Bíblia, da palavra de Deus. Nós fomos empurrando Deus para fora da nossa vida. O outro senador, na lei tal, ele liberou o aborto, nós fomos empurrando Deus, ela foi citando cada lei. E os Estados Unidos estava abalado com tudo que tinha acontecido, e o pessoal ficou calado, porque ela falou verdades, que na verdade, não é que Deus permitiu, o povo foi empurrando Deus para fora. Deus, nós não queremos mais o Senhor. Nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. E eu estava lembrando, amados, que os Estados Unidos, eles foram um grande instrumento nas mãos de Deus para evangelizar esse país, o nosso país. A Europa, eu tive o privilégio de ir à Europa no ano de 2000, eu fui num congresso evangelístico em Amsterdã, e para minha tristeza me levaram para muitas igrejas
que foram igrejas tremendas, homens de Deus que pregaram naqueles púlpitos e hoje eram museus. Nós entrávamos para conhecer como museu, igrejas que se fecharam, países que enviaram missionários para que o evangelho fosse anunciado no nosso país. A gente lê no livro de história que nós tivemos a invasão holandesa, a invasão francesa, e na verdade foram pastores, missionários que vieram da França, da Holanda, para anunciar o evangelho. A gente aprende na escola, no livro de história, de que eram invasores para roubar o Brasil, e na verdade eram homens de Deus que vieram trazer o evangelho. Tanto que lá no Nordeste nós temos muitas igrejas centenárias, igrejas que começaram por conta desses missionários que largaram seus países, largaram o conforto da sua terra, a segurança, né, da sua nação, e vieram para um Brasil recém-descoberto para anunciar o evangelho. Só que esses países que foram uma bênção nas mãos de Deus, eles foram se esquecendo. E outras gerações não continuaram a servir esse Deus. Mais ou menos isso que aconteceu aqui em Juízes, o relato bíblico. E o meu medo, amados, é que isso aconteça também no nosso país. Sabe? Um país que a cada dia a gente vê o crescimento do povo evangélico, do povo de Deus. É lógico que tem muita coisa para mudar, a gente precisa crescer na graça, no conhecimento, na fé. Às vezes é mais religiosidade do que outra coisa, do que fé em Deus. Mas o fato é que o evangelho tem crescido. E hoje nós já mandamos missionários para evangelizar os nossos pais da fé. Mandamos missionários para a Europa, mandamos missionários para a África, mandamos missionários para a Ásia. Mas um dia esses países vieram trazer o evangelho até nós. E aqui uma geração se esqueceu de Deus. E do jeito que está andando a coisa, como é que vai ser os nossos filhos? Meus filhos são casados, já são adultos, mas e os meus netos? Se Jesus não voltar, e os bisnetos? Como será a próxima geração? Qual o evangelho que a gente tem pregado? É lógico que quem faz a obra é o Senhor, mas Deus, Ele usa as nossas vidas como instrumento. E eu comecei a ler e o meu coração ficou muito apertado de pensar que se nós não pagarmos um preço de oração, de leitura da palavra, não pagarmos um preço de obediência, de parar de brincar de evangelho, porque eu vejo um pessoal brincando, sabe, indo para a balada, fazendo as coisas de qualquer jeito, tendo uma vida dupla, como se a vida com Jesus é na igreja, fora da igreja, não, com Jesus é em todo lugar. Eu sou crente na igreja, eu tenho que ser crente no meu trabalho, eu tenho que ser crente na minha casa. Conta a história de uma irmãzinha, já contei isso algumas vezes, mas de uma irmãzinha, que ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero morar na igreja. E o pastor falou: mas por que, minha filha? Você tem uma casa tão bonita, eu já fui na tua casa, uma casa tão agradável, por que você quer morar na igreja? Sabe por quê, pastor? Porque na igreja o meu marido me trata como uma princesa, como uma rainha. Na igreja ele abre a porta quando a gente chega do carro para que eu desça. Ele me trata bem, só que lá em casa eu sou tratado que nem um... Meu irmão, o cristianismo tem que ser real em todos os momentos da nossa vida. E me chama a atenção que uma geração inteira não conheceu a Deus. Josué foi um homem de Deus, um homem tremendo, usado nas mãos de Deus, mas essa geração não conseguiu
fazer discípulos, como Moisés fez Josué o seu discípulo. Josué não conseguiu que os seus filhos, que a próxima geração se tornasse discípulo do Senhor. E o que me chama a atenção é que a próxima geração se deixou envolver com a idolatria e com os hábitos daqueles povos. No versículo 12 diz assim, capítulo 2 de Juízes 12: deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Eles deixaram Deus e adoraram ídolos daqueles povos. Eles se habituaram, eles se moldaram ao hábito daquela nação. Eles se dobraram à cultura. Eles não pagaram o preço de servir e de cultuar ao Senhor. Outra coisa, graças a Deus, mesmo assim, Deus que não muda, o que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor em momento algum quebrou a sua aliança com aquele povo. Mesmo o povo se voltando contra Deus, virando as costas para Deus, Deus tinha uma aliança, e Ele não quebrou essa aliança. No versículo 1 do capítulo 2 de Juízes, diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E a aliança do Senhor é de salvar o homem. A palavra de Deus diz que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. E o Senhor, pensando nisso, Ele enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor tem uma aliança com a humanidade, uma aliança de salvação, uma aliança de vida eterna. E da mesma forma que Deus não mudou com aquele povo, Deus não mudou com a gente. E é da vontade do Senhor que todos sejam alcançados, que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados, que todos tenham uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Em Jesus nós somos mais do que vencedores. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. E diante desse mundo que vivemos, diante de tudo que nós estamos assistindo, violência, a moral lá embaixo, tantas coisas estão se vendendo, meu Deus, nunca teve tão pior. Mas nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos direitos, mas também temos obrigações de servir, de ser bênção, de abençoar quem está próximo da gente, lá no trabalho, na escola, em casa, onde eu estiver, no condomínio, eu tenho que ser bênção, porque eu fui abençoado por Deus, para ser bênção para o meu próximo. O versículo 16 diz assim a palavra do Senhor, ainda falando da aliança: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o pilharam. Então, no momento mais terrível, onde esse povo tinha se esquecido de Deus, onde eles nem conheciam a Deus, Deus levantou juízes para poder trazer esse povo de volta. Maravilhoso Deus, sempre preocupado com as nossas vidas. Outra coisa, apesar de tudo isso, o coração daquele povo era mau, sabe? Apesar de, já não via mais aquela desculpa, não, eu não conheço Deus, porque Deus então levantou juízes para anunciar a sua palavra, para falar das suas leis. Só que esse povo era um povo mau,
E a palavra de Deus diz que nós somos maus, nós nascemos no pecado. E a palavra de Deus diz no versículo 17 em diante, do capítulo 2, assim diz a palavra, até o 20: contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Então Deus levantava um juiz, o juiz estabelecia o culto a Deus, o juiz pregava a palavra, o povo voltava para Deus, o povo era abençoado, aquele juiz morria, o povo se desviava. Aí Deus ia e levantava outro juiz e voltava, mas o povo tinha um coração mau. E meu irmão, a palavra de Deus, ela nos orienta a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se nós pararmos, se nós deixarmos de olharmos para Jesus, nós vamos nos desviar, nós vamos distrair. O mundo tem muitas atrações, e nós vivemos no mundo, trabalhamos, estudamos, vivemos, nos divertimos, mas o nosso alvo maior tem que ser Jesus. Ele tem que ser o maior, ele tem que ser o melhor. O teu divertimento desagrada a Deus? Muda teu divertimento. As tuas ações estão desagradando a Deus? Muda as tuas ações. Aquele canal de televisão te faz pecar? Tira, bloqueia. Aquela saidinha na sexta-feira com os amigos do trabalho tem te feito pecar? Para, muda. Melhor coisa é agradar a Deus do que agradar o homem. Eu já fui jovem, um dia desse. Eu já fui adolescente, e eu sei das lutas, das tentações. Mas meu irmão, tem que ser macho para ser crente. Tem que dizer não para o pecado. Eu estou fazendo um estudo sobre a oração. E eu estudava sobre os heróis da oração. E tem muitos heróis. Nós temos Davi, nós temos José, Moisés, Josué. Mas tem um herói que é tremendo, que é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos que nós não entendemos. Esse herói da oração, ele nos ajuda a vencermos as tentações. Domingo eu pregava sobre isso, né? Que existe testemunhas que estão nos rodeando, tão perto de nós, nos rodeando, onde nós devemos dizer não, fugir e olhar para Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E se viemos a pecar por um motivo, cair, vai para Jesus. Olha para Jesus, não se distraia, olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí, amados, eu queria partir para o final dessa mensagem. O que nós aprendemos com essa geração que deixou a Deus? O que nós aprendemos? Em primeiro lugar, que nós, como essa geração, temos memória curta.
nos esquecemos rapidamente do que Deus faz. Nós somos capazes de sair de um culto abençoado e na mesma madrugada pecar. Levantamos a mão, tomamos uma posição diante de Deus e na primeira tentação a gente é capaz de falhar com Deus. E isso me traz um coração que é ingratidão muitas vezes. Nós somos ingratos àquilo que Deus tem feito. Nós queremos agradar, como diz o livro de Romanos, lá no capítulo 1, agradamos mais a criatura do que o Criador. Por conta de um pecado, a gente prefere agradar aquele momento do que agradar o Senhor. Isso é ingratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e tem feito nas nossas vidas. A infidelidade, porque quando nós somos infiéis, nós estamos aborrecendo o nosso Pai, o nosso Deus. Eu vejo também como falta de compromisso com a sua palavra, falta de compromisso com a minha própria palavra, porque a partir do momento que você toma uma decisão, levanta a sua mão e ora e pede a Deus, Senhor, eu quero te servir, e declara a tua fidelidade ao Senhor, e você não cumpre, você está sendo irresponsável de levar adiante aquilo que Deus tem te dado, tem te ensinado, aquilo que a palavra de Deus tem nos apresentado. Imagina se os discípulos de Jesus, aí lá a igreja primitiva, e as gerações antigas, eles não fossem fiéis, não pagassem um preço. Os apóstolos todos foram mortos. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e aquela geração da igreja primitiva jogada aos leões, queimados vivos. Se eles tivessem desistido, teve a reforma, né? Comemoramos 500 anos da reforma, mas é gostoso saber, você lendo a história cristã, que nem todos se dobraram à idolatria, mas muitos cristãos não abriram mão da sua fé, porque eles foram fiéis. A palavra de Deus chegou até nós, porque eles foram fiéis. Você está sentadinho aí, ouvindo a palavra, louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo também? Que a responsabilidade é nossa. Graças a Deus pela igreja brasileira que cresce, graças a Deus pela liberdade que temos de pregar o Evangelho. Ainda hoje nós podemos evangelizar nas praças, nós podemos distribuir folhetos, tocar violão, podemos, ainda temos condições, mas quem sabe até quando? E a próxima geração depende da nossa fidelidade com Deus, do nosso exemplo como pais, como avós. A parábola do filho pródigo eu acho muito linda, porque aquele filho ele foi rebelde, ele foi ingrato, ele fez tudo de errado, foi embora, levou ainda a metade da herança, safado. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Ele sabia o pai que ele tinha, ele conhecia o pai, e ele sabia que se ele se arrependesse e voltasse para casa, o pai ia receber. E foi o que fez. O pai estava o tempo todo esperando o filho. E essa parábola representa o reino de Deus. Nós somos esse filho rebelde, esse filho pródigo. Mas que quando nos arrependemos, o pai está de braços abertos para nos receber. E sabe, amados, nós temos que ser homens e mulheres de Deus. E ter vida vitoriosa não é ter dinheiro, não é viajar o tempo todo, que é gostoso, né? É bom ter dinheiro, é bom viajar, mas ter uma vida vitoriosa é ter uma vida com Deus, onde os seus filhos vão lembrar: o meu pai, numa hora dessa, ele ia orar.
Ah, o meu pai, numa hora dessa, ele ia ler a palavra. Ah, o meu pai, a minha mãe era uma mulher de oração, e nos momentos de crise, eles vão poder lembrar o que fazer. Meu pai às vezes ficava até nervoso, mas ele também se arrependia e pedia perdão. Ah, o meu pai, ele era terrível, mas ele é um homem de Deus. Eu nunca vi o meu pai levantando a mão para minha mãe. Testemunho, exemplo. E se você tem levantado a mão para a tua mulher, é tempo de mudança. É tempo de mudar. E de ser exemplo para os teus filhos. Porque certamente os teus filhos vão olhar, o meu pai, ele era terrível, mas o Senhor mudou a vida dele. Ele foi transformado. Ele foi mudado. Então eu vejo isso. Segunda coisa que eu vejo, que eu aprendo com essa geração, é que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Aquele povo deixou a Deus, aquele povo se envolveu com o pecado e morreram. Morreram fisicamente? Não, eles tiveram uma morte espiritual. Adão pecou e morreu. Ele caiu duro? Não, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus. E o pecado faz isso, amados. O pecado nos separa de Deus. Já não ouvimos mais a voz de Deus. Já não somos mais sensíveis àquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa família. O salário do pecado é a morte. Eu aprendo com essa geração que eu não posso me afastar de Deus, porque se eu me afasto de Deus eu vou pecar, e se eu peco eu morro, e se eu morrer espiritualmente eu estou perdido. Efésios capítulo 2, se você puder abrir comigo, versículos de 1 a 5, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Eu aprendo, amados, que o salário do pecado é a morte, mas que quando nos arrependemos e nos entregamos a essa graça salvadora maravilhosa, Ele muda a nossa história. Estávamos mortos, então Ele vem e nos dá vida, e vida com abundância. Ele nos vivifica. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas em Cristo Jesus Ele nos traz vida, Ele nos vivifica, de mortos espirituais a vivos na fé no Filho de Deus. Em terceiro lugar, eu aprendo com essa geração que Deus é amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Não havia jeito. O povo era idólatra, o povo era irresponsável, o povo amava mais o pecado do que a Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele enviou Jesus para resolver os nossos problemas, para nos salvar, para nos ligar a Deus, para nos dar acesso ao trono da graça. E pecadores sujos que nós somos, o Senhor veio e nos limpou, nos lavou. E a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do monturo, do monte de lixo, e nos colocou entre os príncipes da terra. Foi o que o Senhor fez, Ele nos resgatou.
Ele perdoou o meu pecado e me trouxe para o trono da graça, para ser filho de Deus, lavado, limpo, como um filho pródigo. Estava cuidando de porcos. Imagina como esse camarada chegou, cheirando a porco, imundo, descalço, tinha perdido tudo, estava vestido com trapos. Mas o pai veio, limpou, lavou, pôs uma roupa nova, pôs sandálias, colocou uma aliança no dedo, trouxe e fez uma festa. É o que o Senhor fez conosco. Eu aprendo com essa geração, meu irmão, que nós não podemos desviar os olhos de Jesus, não podemos desviar os nossos olhos de Deus, porque se fizermos isso, nós estamos decretando a nossa sentença de morte espiritual. Em quarto e último lugar, um alerta para as nossas vidas, lá no livro de Mateus. Se você puder abrir comigo, Mateus 22, 37. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É amar a Deus com inteligência, é amar a Deus com sentimento, coração, é amar a Deus com toda a minha força. O grande mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar mais a Deus do que o pecado. E a conclusão dessa palavra, lá em Romanos, no capítulo 1, eu queria ler o versículo 28 até o 32, que diz assim, fala do homem que se entrega aos seus sentimentos humanos reprováveis. Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas indignas ou inconvenientes. Quando nós desviamos os olhos de Deus, nós praticamos coisas indignas, inconvenientes, porque nós ficamos à mercê do que o mundo nos oferece, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Desobediente aos pais? Desagrada ao Senhor. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa em pecados terríveis, em coisas absurdas, e dentre tantas coisas erradas, desobediência aos pais. A conclusão é, amados, que o pecado, ele nos separa de Deus. A lei dizia que se você deitar com uma mulher casada, você está cometendo adultério. E Jesus, ele veio pregando uma palavra mais profunda. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. É mais sério. Mas é impossível, pastor. Sozinho é, mas olhando para Jesus. Para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é poderoso. Ele é poderoso para te libertar, para te livrar.
E João, 1 João, primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Provérbios 28, 13 diz: aquele que confessa o pecado, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu queria terminar com um texto de Atos, capítulo 2, a segunda parte do versículo 40. Salvai desta geração perversa. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está colocado sobre o maligno. Mas nós temos Jesus, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o mal, que venceu o maligno, aquele que venceu a morte. Ele foi na cruz por amor às nossas vidas, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele trouxe a chave da vida, Ele trouxe a chave da morte, Ele nos deu vida, e vida com abundância. Significa, amados, que em Jesus eu posso pecar, mas eu não devo viver no pecado, na prática do pecado, porque se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está lá em João, 1 João 1,9. Se você ler o capítulo 2, versículo 1, fala que o Senhor nos deu um advogado, Jesus Cristo, nosso advogado, aquele que nos defende diante do inimigo. Mas eu preciso ser fiel, eu preciso pagar um preço. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, e eu tenho que buscar esse Deus, e pedir ajuda ao Senhor, pedir Espírito Santo de Deus, intercede por mim, me ajuda. Eu aprendo com essa geração, amados, que se nós desviarmos os olhos do Senhor, nós vamos cair no pecado, e o pecado, ele gera a morte. O pecado, ele nos separa do nosso Deus. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus, poderoso, Ele veio e perdoou os pecados e nos purifica de toda injustiça. Mas quem tem que tomar a decisão é você. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede, Ele te convence, mas a decisão final é tua. Eu queria terminar esta palavra trazendo um confronto que eu trouxe para mim mesmo. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, muda a minha história. Senhor, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Eu quero ser um filho que agrada ao Pai. Eu quero ser um filho que traz alegria ao Pai. Não tem nada mais gostoso, você que tem filho, de ver o teu filho te honrando, não é verdade? O filho fazendo as coisas que te agradam. Filho sendo um exemplo, fazendo as coisas certas, isso agrada o nosso coração. Agora imagine o coração de Deus, de ver os filhos servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor, pagando o preço. Nosso papel é esse. E o confronto, quando eu li essa palavra, no meu coração foi: larga o pecado, volte-se para mim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A mensagem mais importante que Ele nos deixou foi a mensagem da cruz. A mensagem da cruz vazia. Mensagem poderosa, que mostra o sacrifício e o amor de Deus pelas nossas vidas, que na cruz Ele se entregou por nós. Que a nossa vida possa valer a pena o sacrifício de Jesus. Que a nossa vida possa agradar o coração do Pai.
valeu a pena, Senhor, o teu sacrifício. Valeu a pena. Eu quero te servir. Eu quero te honrar. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Mas me ajuda, porque eu sou pecador e eu preciso de ti. E se o Senhor não me abençoar, eu não tenho outro Deus. Deus falou contigo, querido, vai ficando em pé no teu lugar. Você que deseja se comprometer com esse Deus, dizer, não, Senhor, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado, mas eu confio no Senhor. Eu quero agradar o meu Deus. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, eu me comprometo com o Senhor, de ser bênção nas tuas mãos, de ser bênção para o meu próximo, e para isso, Senhor, eu peço a tua ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda, intercede com gemidos inexprimíveis, porque sozinho eu não consigo. Eu quero andar contigo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor, agradeça a Deus, porque Ele te ouve, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele faz milagres sobre aquele que crê, aquele que nele crê. Aleluia, nós cremos em ti, Senhor, nós confiamos em ti, Senhor. Tu és a nossa força, tu és o nosso Deus forte. Agindo Deus, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Te adoramos, Pai, te bendizemos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.